Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo da Bíblia? Preparei, porque o estudo de hoje é um estudo impactante, porque hoje vamos falar sobre como identificar a igreja verdadeira. Você acha que existe uma igreja nessa terra, uma igreja única de Deus? Por que falar das demais religiões? Bem, nós não estamos aqui para falar mal de nenhuma igreja, de nenhuma religião, que aquela igreja é isso ou aquilo. Nós estamos unicamente aqui para te apresentar o quê? A verdade, a Bíblia, a Palavra de Deus. Este canal é para isso, para te mostrar a verdade. Então convido você para que juntos, eu e você, venhamos identificar que igreja é essa. Se a Bíblia, se a Palavra de Deus, que é o nosso guia, o nosso manual de instrução, ele nos guia a essa direção, a esse caminho, se ela nos mostra que esta igreja existe, que eu acredito que em todo o tempo Deus sempre teve a sua igreja, então vamos aprender hoje nesse estudo e vamos descobrir como identificar essa igreja, onde ela está, o que essa igreja prega, o que ela ensina, quais são suas características. Então, pegue sua Bíblia, porque vamos entrar no estudo agora nesse momento. Mas antes eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para buscarmos auxílio da Tua Palavra, e se existe a Tua igreja aqui, Senhor, nessa terra, que o Senhor nos mostre, que através agora desse estudo, o Senhor venha nos mostrar que igreja é essa. E por favor, Pai, essa pessoa que vai estudar a Palavra de Deus comigo, que ela venha entender, que ela venha sentir o toque do poder do Teu Santo Espírito, para que ela ouça a Tua voz. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a grande informação que nós temos a respeito das religiões é o seguinte: a Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido aí em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Como eu posso saber que a igreja de Deus está aqui estabelecida nessa terra? Hoje nos deparamos com tantas religiões no mundo que às vezes ficamos até meio que confusos, sem saber que igreja seguir. Hoje existe até um ditado que se diz o seguinte: aonde falar de Deus para mim, está bom. Você tem que tomar cuidado com essa palavra aí. Nós, queridos, somos guiados por Jesus. E Ele nunca nos deixou no meio da escuridão. Ele nos deixou a Bíblia como nosso guia para nos mostrar o caminho. O grande ponto interessante para descobrirmos onde está a igreja de Deus é nós olharmos para o passado, olharmos para a Bíblia e encontraremos ali, em todo momento, a igreja de Deus. A igreja de Deus ela é apresentada por aqueles que ouvem a sua voz, que fazem a tua vontade, que te seguem, que te obedecem. Quando você vai para o Antigo Testamento, você tem a igreja de Deus ali. Adão e Eva era a igreja de Deus. Sete, a sua descendência, dos adoradores do verdadeiro Deus, era a sua igreja. Ao contrário dos descendentes de Caim, que era o povo idólatra, ali estava a igreja de Deus em oposição com os falsos, né? Você tem Noé, a sua família, a igreja de Deus, aquele que permaneceu fiel até o final, né? Obedeceu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus e obedeceu, construiu uma arca ali, pregou a mensagem. Ele era a igreja de Deus. Nós temos também, por exemplo, Abraão, Moisés, Elias, e você vai ter aí mais à frente, depois, as 12 tribos de Israel, que de fato representava ali também o povo de Deus, o povo que que seguia as leis de Deus, que obedecia os mandamentos, era o povo de Deus. Então, a igreja de Deus sempre existiu. Depois, quando você chega no Novo Testamento, você vai ter ali os discípulos, os seguidores de Jesus, que foram fiéis ali à doutrina, que no final até se tornaram mártires, que deram suas vidas por amor à palavra do Senhor. Ali está a igreja de Deus. Então a igreja de Deus ela sempre existiu. Quando a gente fala de igreja, a gente pode trabalhar em 2 pontos. Igreja templo e nós também, indivíduos, somos também representados como igreja. Então Deus sempre teve a sua igreja. Hoje, quando nós olhamos para as redes sociais, vemos aí através da TV, do YouTube, muitas pessoas têm pregado o Evangelho. Hoje a gente vê muitas pessoas aí nas redes sociais pregando o Evangelho. Inclusive hoje, estamos aí sofrendo polêmicas de um garoto, de um rapaz, de um adolescente,
que hoje tem se titulado aí como um profeta, que tem pregado aí nas igrejas, profetizando, fazendo coisas que, sinceramente, eu acho assim uma palhaçada, um absurdo que esse garoto está fazendo. E muitas pessoas têm acreditado que ele é um profeta. Ele está fazendo chacota da palavra de Deus, brincando, e hoje ele está aí, brincando com a palavra de Deus de ser profeta, enganando pessoas e muitas pessoas caindo nessa teia, nessa armadilha. Nós já estudamos aqui e falamos a respeito dos falsos profetas, que surgiriam nos nossos dias, e eles estão aí. E sabe onde que os falsos profetas se manifestam? Sabe aonde? Não é num campo de futebol não, irmãos. Não é não. Não é dentro da delegacia não. Os falsos profetas, eles não se apresentam dentro de um hospital não. Você sabe onde que os falsos profetas eles se manifestam? É dentro das igrejas. O lugar dos falsos profetas é na igreja. Então nós temos que saber sim qual a direção que devemos seguir. Não existe esse ditado de que aonde falar de Deus está bom. Tome cuidado com isso. Temos que saber onde nós vamos colocar os nossos pés. E a palavra de Deus é o nosso guia, a nossa luz. O problema não está em as pessoas pregarem o Evangelho. A questão é o que eles estão pregando. Qual é a mensagem? A mensagem é de Deus? A verdadeira doutrina que Jesus nos ensinou, deixou para mim e para você? Será que é essa mensagem que tem sido pregada? É o Evangelho eterno? É o Evangelho de Cristo? Então, o problema não está em pregar. O problema é que tipo de mensagem está sendo pregada. Qual é o tipo de mensagem que tem levado milhões de pessoas a serem enganadas? Porque, infelizmente, Deus falou que os falsos profetas estariam aí e eles estariam operando sinais mesmo, fazendo milagres, curas. Paulo, em seu tempo, o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, se você puder abrir sua Bíblia aí, sobre algo que estava acontecendo no seu tempo e que ele teve que enfrentar. E talvez seja uma das coisas que eu e você, como cristãos que querem realmente fazer a vontade de Deus, também temos que enfrentar. E é para isso que nós estamos aqui, queridos, para entrar nas redes sociais, para falar da verdade, para ajudar você a conhecer a verdade, unicamente a verdade. Se você não aceitar, você está fazendo a sua escolha, você é livre para tomar suas decisões. Mas você não vai fazer isso por falta de conhecimento, não. Você está conhecendo porque nós estamos apresentando a Bíblia. Tudo o que falamos aqui é unicamente Bíblia. Então, se você não quer ouvir a voz de Deus através das Santas Escrituras, perfeito, eu respeito você. Você é livre para tomar as suas decisões. Mas hoje, se você quer ser enganado, vai ser enganado porque você quer. Não é por falta de conhecimento. É por isso que há um texto na Bíblia que o próprio Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E é verdade. O mundo hoje está sendo enganado por falta de conhecimento, por falta de ler a Bíblia, por falta de abrir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, comer a Bíblia mesmo. É por isso que as pessoas estão sendo enganadas. Porque se as pessoas estudassem mais a Bíblia hoje, aprendessem a ler mais e ouvir menos, porque as igrejas procuram só ouvir, mas não ler. É o que os caras falam e acabou, é isso mesmo. Então se a igreja procurasse ouvir menos e ler mais, estudar mais, nós teríamos menos pessoas enganadas hoje. Essa é a realidade. É assim que fazia o povo de Bereia, os bereanos. Não importava quem fosse, até se fossem os verdadeiros apóstolos. O que eles pregavam, chegavam em casa e liam, e conferiam na Bíblia se aquilo era de Deus ou não. O problema é que hoje as igrejas hoje acham que sabem de tudo, acham que já conhecem, querem ficar aí alienados ao sistema, seguindo o homem ao invés de seguir a Jesus. Infelizmente é isso aí que vai acontecer na sua vida. Você vai ser mais um preso nessa teia de enganos. Olha só o que Paulo escreveu, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e o verso 7, acompanhe comigo aí. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha só que grave é isso aqui que Paulo escreveu. Esse era a grande preocupação de Paulo aqui em relação aos Gálatas. Paulo ele está enfrentando pessoas que estavam pregando o evangelho de Cristo, mas que de fato não era o evangelho de Cristo.
um outro evangelho, que eles estavam deturpando a mensagem que Paulo havia pregado para os Gálatas. E eles estavam trabalhando em cima disso aí. Porque Paulo, não só ele, mas todos os demais discípulos, já no seu tempo eles enfrentavam falsos apóstolos, falsos seguidores de Cristo, que diziam ser seguidores de Cristo e não eram. Estavam pregando falsas doutrinas, pregando heresias. Esse era o problema que Paulo estava enfrentando e que ainda continua sendo o grande problema da humanidade hoje. Então, Paulo não está aqui especificando exatamente qual era o outro evangelho, mas é claro que ele se opõe à mensagem que ele havia, o quê? Pregado. Porque Paulo havia deixado uma mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo. A mensagem que ele deixou era que os Gálatas foram ensinados de que a salvação era apenas pela fé em Cristo. Lembra que já estudamos aqui? A salvação é pela fé em Cristo, porque a salvação é pela graça, unicamente pela graça. Mas aí o que é que estava acontecendo? E aí entra o grande problema. Mas também eles estavam ensinando de que a salvação era por observância da lei mosaica. Exatamente. A mensagem que Paulo estava enfrentando era que muitos estavam ensinando de que também a salvação seria por obras de leis, por questões de preceitos. E nós ensinamos aqui de que a salvação não é por obras da lei, por lei nenhuma. A salvação é unicamente por Jesus. Claro, de que a obediência ela faz parte do cristianismo, até mesmo porque a obediência ela define aquele que foi salvo por Jesus. Porque você não tem que obedecer para ser salvo. Você obedece porque você agora é salvo. Você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Mas não é que a salvação se baseia por questão de tradições, leis e preceitos. Não. Então Paulo estava preocupado com isso. E a maior preocupação de Paulo naquele tempo não era apenas a mensagem que estava sendo pregada. Não era tanto aquela mensagem que estava sendo pregada. Sabiam disso? Sabe qual era a maior preocupação de Paulo? Sabe qual era? Era que os Gálatas haviam aceitado essa nova mensagem. Essa era a preocupação de Paulo. Era que se os Gálatas estivessem aceitando essa nova mensagem que estava sendo pregada, como que Paulo diz, que não era uma nova mensagem, ou seja, não era uma nova mensagem de Cristo, mas era que alguns estavam deturpando a mensagem. A mensagem era única, central, mas a preocupação dele era os Gálatas serem influenciados a seguirem esses preceitos, esses ensinamentos. Entende, queridos? A preocupação hoje do povo de Deus é das pessoas hoje que estão sendo levadas por essas tradições, por ensinamentos de homens. Queridos, hoje nós estamos vivendo um complexo religioso, uma completa Babilônia, porque a palavra Babilônia quer dizer confusão. Nós estamos hoje vivendo uma confusão religiosa. O indivíduo entra para uma igreja, ele fica meses e sai da igreja. Ele entra em outra igreja, fica pouco tempo, sai de novo. Chega um tempo que ele acaba ficando em igreja nenhuma. Por quê? Porque ele não consegue ver nas igrejas o caminho da verdade. Queridos, eu não estou aqui para dizer para você que a sua igreja é isso, é aquilo. O que eu estou tentando mostrar para você? Que tem alguma coisa errada, queridos. Porque a Bíblia ela é uma só. Deus é um só. E por que há essa divergência hoje nas igrejas? Que um ensina uma coisa. Se você perguntar hoje para qualquer religioso, sabe qual é a frase que ele vai te dizer? Que a igreja dele é verdadeira. Você pode perguntar para qualquer evangélico, seja católico, batista, assembleano, pentecostal, quem for. Você vai perguntar para ele e vai dizer a mesma coisa. A minha igreja que é certa. A minha igreja que vai para o céu. É a minha igreja que é verdadeira. Todos vão dizer a mesma coisa, queridos. Mas onde está a verdade? O que é a verdade? João 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Só há um meio de encontrarmos o caminho certo. Se nós fizermos o quê? Estudar a Bíblia. E ouvir, porque não basta só estudar. Porque tem gente que estuda, mas não pratica, não aceita. Ler por ler, descarta
o que leu, não quer admitir, não quer assumir. Então, ou seja, tem pessoas assim. Há pessoas que são ignorantes, que são orgulhosas, elas não querem aceitar. Você não está dizendo não para mim, nem para nenhum líder religioso não, meu irmão. Você está dizendo não para Jesus. Você está dizendo não para Deus, porque quem vai te salvar um dia de juízo é Deus. Não é nenhum pastor, não é nenhum presbítero, bispo, nenhum apóstolo que vai te salvar não, meu irmão. Você está achando que no dia do juízo lá você vai ficar chorando? Ah, cadê meu pastor? Meu presbítero, meu ancião, meu socorro? Não, meu amigo. Deus falou que cada um vai enfrentar o juízo. Cada um vai prestar conta a Deus. Cada um vai prestar conta a Deus, meu irmão. Então, e outra coisa que Paulo estava preocupado com essa mensagem é ao se afastarem do evangelho verdadeiro, se eles estivessem perigando sua salvação. Se eles se afastassem do verdadeiro evangelho, eles estavam correndo o risco de perderem a salvação. Sabe o que acontece, queridos? Quando nos desviamos do evangelho verdadeiro de Jesus, nós corremos o risco de perder a salvação. Sabe por quê? A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Porque elas falam de quem? Porque elas testificam de Cristo. A Bíblia ela não tem poder para salvar ninguém. A Bíblia, por si só, não tem poder para salvar ninguém. Quem é que salva? Quem é que salva é o autor da Bíblia. A Bíblia, ela fala do autor da salvação, que é Cristo. Então, quando eu leio a Bíblia, eu encontro o caminho da salvação. Por quê? Porque Jesus é o caminho da salvação. Aqui está os passos para encontrarmos o caminho da salvação. Então, a preocupação de Paulo era muito grande. E aí Paulo tem uma resposta em relação a isso. Paulo deixa claro que ele não está disposto a aceitar qualquer mensagem que se desvie do evangelho que havia pregado. Paulo não desiste. Ele não desiste. E ele afirma que se alguém, incluindo ele mesmo, pregar um evangelho diferente, que seja considerado amaldiçoado, maldito. Paulo chega a dizer aqui no texto, quero que você continue lendo comigo aqui, olha só no versículo 8, 9, diz assim: mas ainda que nós ou mesmo um anjo, olha só, ele diz que mesmo que venha um anjo vindo do céu, que vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. E essa palavra anatema vem de maldito ou maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anatema, maldito. Paulo não desiste, ele deixa claro, mesmo que alguns preguem o evangelho que não era de Cristo, seja considerado maldito, maldição. Isso é sério, queridos, isso é sério. Se alguém hoje está distorcendo o evangelho de Cristo, tome cuidado com o que você está fazendo. Tome cuidado. Se você está usando desse livro aqui, se você está aproveitando, usando desse livro para se beneficiar nas costas das pessoas, usurpando das pessoas, usando da fé cristã como meio de se beneficiar, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, eu tomaria muito cuidado do que você está fazendo. E se eu fosse você, eu procuraria me arrepender e mudar a minha posição em relação a isso. Porque desse mesmo livro que você acrescenta, que você tira, como diz lá em Apocalipse 22, 18 e 19, a mesma atitude que você está tendo em mexer nesse livro, lá é muito claro dizer que esse mesmo livro é o que vai julgar as pessoas. Todos serão julgados pelo poder da palavra do Senhor. Porque a Bíblia é a espada de dois gumes. Cuidado. Tome cuidado. Em resumo, Paulo está alertando os Gálatas. Está dizendo: Gálatas, cuidado. Cuidado. Ele está alertando os Gálatas sobre o que é a importância de manter o que? A pureza do Evangelho. E se proteger de falsas doutrinas que podem comprometer a salvação. Paulo está tentando levar os Gálatas que diz: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Continuem firmes na doutrina, no evangelho puro de Cristo, santo e verdadeiro. Não se desviem. Não façam isso, porque vocês estarão colocando em risco a salvação de vocês. Porque não é essa a doutrina, não é essa a mensagem. Então hoje, meu querido e minha querida, o que mais nós temos presenciado hoje é o quê? Várias mensagens sendo pregadas, várias igrejas sendo abertas, louvores, hinos, mensagens poderosas, pessoas batendo de porta em porta, de casa em casa, pregando o evangelho nas redes sociais. Qual é a mensagem que está sendo pregada? Qual é o evangelho que está sendo pregado? É o evangelho de Cristo? É o anatema? Ou é o evangelho maldito que Paulo falou aqui? Qual é o evangelho? Qual é a mensagem? Queridos, a palavra da Bíblia apresenta uma palavra chamada remanescente. Não sei se você já ouviu aí na sua igreja, não sei, não ouviu em algum lugar, mas existe uma palavra chamada remanescente. O que é um remanescente? O que significa essa palavra remanescente? Quando você vai aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, aparece essa palavra. Capítulo 12 de Apocalipse, aparece a palavra remanescente aqui no capítulo 12, versículo 17. Você pode acompanhar comigo aí. E você vai ver que na Bíblia, todo tempo Deus teve o seu remanescente. Eu quero que você entenda isso, que em todo tempo Deus teve o seu remanescente. E você vai agora entender, então, o que é ser remanescente. 12, versículo 17, está escrito assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se põem em pé sobre a areia do mar. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que o dragão, que é o próprio Satanás, ele está perseguindo uma mulher. E essa mulher, por sua vez, ela é símbolo de igreja. Como está lá em Efésios, onde Paulo mesmo diz ali, que assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então, mulher em profecia é símbolo da igreja. O dragão é o próprio Satanás. Como diz Apocalipse ali, quando ele foi expulso do céu, a palavra de Deus vai dizer exatamente isso, que ele é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O dragão está perseguindo essa mulher. E a Bíblia diz que ele vai pelejar com os restantes da descendência dessa mulher. E ali ele vai dizer as características dos que guardam os mandamentos de Deus e tem ali o testemunho de Jesus. Deixa eu explicar para você entender melhor essa mensagem. O que quer dizer remanescente? Remanescente é a minoria. O nome você está dizendo, resto, remanescente. Ou uma parte restante. Então quando fala aqui que o dragão foi pelejar com o restante da descendência, foi o restante desta igreja, os que permaneceram fiéis, firmes até o final, ao ponto de darem as suas vidas por amor ao Evangelho. Se você pegar aí a história dos mártires, dos próprios discípulos, dos apóstolos que foram mortos por amor ao Evangelho, eles foram os remanescentes, foram os mártires que morreram até o final defendendo o Evangelho de Cristo. Então o remanescente é representado por aqueles que permanecem até o final obedecendo a Deus. Hoje, você, por mais que você hoje seja como uma igreja que existe hoje, em todo tempo sempre vai existir os seus remanescentes. Não pensa você que você hoje é o remanescente, você não é. A igreja de Deus está aqui na terra? Sim, ela está aqui na terra. Nós vamos descobrir isso durante essa série de estudos. Ela está aqui na terra, ela defende a doutrina pura, ela segue a doutrina pura, porém ela ainda não é o remanescente. Por quê? O remanescente ele permanece até o final. E em todo o tempo, mesmo como sendo igreja de Deus, a igreja de Cristo, no meio da caminhada ela sempre se apostatava. Ela sempre ela abandonava os caminhos. Por isso Deus permanecia sempre ali com os seus remanescentes, mesmo sendo a igreja de Deus. Então não é tão diferente. A igreja, mesmo sendo de Cristo hoje, ela ainda chegará um tempo em que muitos vão abandonar a fé. Muitos vão nos trair, vão nos odiar, vão nos perseguir, da própria igreja. Não esqueça de uma parábola que o próprio Jesus disse: o joio está no meio do trigo. Os inimigos ainda estão no meio de nós. Assim como tiveram no seu tempo, junto com os apóstolos ali, ainda continuam os nossos dias. Nós estamos ainda rodeados dessa nuvem de pessoas que infelizmente
não procuram fazer a vontade de Deus, por mais que estejam ali na igreja de Cristo, na igreja de Deus. Então ainda o remanescente permanecerá até o final, porque ele vai existir até os últimos dias da história desse mundo como sendo a igreja de Jesus, a igreja que se unirá a Cristo, entende? Então o remanescente é isso, e esse povo é chamado por aqueles que ouvem a voz de Cristo e obedecem o quê? As suas ordens. Quando você lê uma passagem que está aqui no livro de João, no capítulo 10, do versículo 14 aqui do Evangelho de João, olha só como é que são descritos aqui os remanescentes. 10, versículo 14, diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Percebe? Então, a verdadeira ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E quando ela ouve a voz do seu pastor, ela faz o quê? Ela segue. Não é assim que acontece hoje? Você pode pegar um rebanho de ovelhas e misturá-las com outro rebanho de ovelhas. Pode estar todas ali misturadas. Rebanhos de outras ovelhas do outro vizinho misturar com as suas. Mesmo ainda você chamando elas, elas conseguem identificar a sua voz e elas não conseguem se perder. Elas conhecem direitinho a voz do seu pastor. Então Jesus compara-nos a ovelha, não como porque somos algum animal, mas pelas características de uma ovelha. Então você percebe que os verdadeiros seguidores de Jesus, eles dão ouvido à voz de Deus. Eles seguem o pastor que é Cristo. Por isso que há um texto na Bíblia que diz que existem ovelhas que estão em outros apriscos. Quando ele fala de ovelhas que estão em outros apriscos, que estão mesmo em outras igrejas aí espalhadas, pessoas sinceras, boas, honestas, fiéis. E ele diz que ele mesmo vai fazer o papel de buscá-las. E ele diz que haverá só um rebanho e um pastor. Ou seja, não vai existir mais rótulo de igreja. Porque tudo isso é rótulo, é nome de igreja. Acabou isso. Deus vai unir o seu único povo, que virá de todos os lugares, da igreja, até de pessoas que não são de igreja nenhuma, que nos últimos dias vão ouvir a voz de Deus, vão aceitar a Cristo e vão se unir ao povo de Deus. E haverá só um pastor. Porque ninguém mais vai seguir líder ou homem, não. Agora é o pastor verdadeiro, Cristo. E eles vão seguir a Cristo, unicamente a Cristo. Então, o remanescente é considerado como esse povo que ouve a voz de Deus. Queridos, chegamos no final da primeira parte desse estudo. E só conseguimos aqui, ter um gostinho, um pouco do gostinho de coisas incríveis que estão por vir aí, relacionado ao tema que nós estamos aqui sobre a Igreja de Deus. Após os estudos, vamos estar falando aqui sobre as metáforas da igreja. Deus trabalha com metáforas em relação à sua igreja e é o que nós vamos descobrir aqui. Querido, talvez você está chateado pelo que você ouviu agora. Eu dizer para você que Deus tem uma igreja e que as outras igrejas talvez não seja verdadeira. Não estou aqui para dizer isso. Só estou te apresentando na Bíblia que Deus sempre teve o seu povo. O povo remanescente sempre existiu. Quando você pega, por exemplo, nos dias de Noé, quem era o remanescente? Noé e sua família. Deus tinha um plano de salvar a humanidade toda, mas só quem se rendeu ao chamado de Deus? Noé e sua família. Remanescente. A Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito através de um profeta chamado Moisés. Moisés ali libertou o povo da escravidão e Deus prometeu àquele povo que tinha uma terra prometida, que mandava leite e mel, a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que eram mais ou menos 2 milhões de pessoas ou mais que estavam ali no deserto. Deus prometeu a terra para todos eles. Mas a incredulidade, a imoralidade que existia no meio do povo, ao ponto até mesmo de serem idólatras, seguirem outros deuses, outros ídolos, e abandonaram o seu Senhor, muitos ficaram para trás e não entraram na terra. Só 2 entraram na terra, Josué e Caleb, o remanescente. Deus conta uma parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, loucas. A Bíblia diz que o noivo, que era Cristo, que estava voltando para buscá-la, que elas representavam a igreja de Deus. Elas vieram buscar, Jesus veio buscar a sua igreja. Só que 5 delas deixaram para se preparar no último momento. Essas 5 elas não entraram nas bodas do Cordeiro. Só quem entrou? As 5 prudentes, o remanescente. Você percebe que em todo tempo, você vai ver em outras passagens muito mais, em todo tempo, Deus sempre teve o seu remanescente. São aqueles que permaneceram fiéis. Todos eles, Deus tinha uma promessa para eles.
Deus sempre teve a promessa para salvar a tua igreja, salvar o teu povo. Mas sempre tinha aqueles que eram amantes dos prazeres, que amavam mais o pecado, que se satisfaziam mais pelos prazeres da carne e não cediam à voz de Deus, não faziam a vontade de Cristo, mas sempre tinha aqueles que se levantavam para dizer: não, eu amo a Cristo, eu amo Jesus e eu vou ficar com Ele até o final. Esse era o remanescente. Se você quer ser um remanescente, meu irmão, diga amém. Se você deseja fazer parte dessa família dos remanescentes, dos fiéis, aqueles que realmente vão herdar o céu, que vestirão vestiduras brancas, aqueles que realmente lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se você quer fazer parte dessa família, então, meu irmão, continue se alimentando da palavra, continue estudando a Bíblia, continue estudando esse livro, continue crendo, porque Cristo tem uma promessa para você, uma promessa verdadeira, e esta igreja, ela é encontrada aqui. Esta igreja de Deus está aqui, mesmo falha e defeituosa, porque não existe igreja perfeita, porque toda a igreja de Deus, desde a Bíblia, sempre tiveram falhas, tiveram defeitos. Ninguém foi perfeito, nem os profetas bíblicos que escreveram esse livro foram perfeitos, foram pessoas falhas, cheias de pecado. Mas mesmo a igreja de Deus, defeituosa, de Cristo nessa terra, talvez com algumas falhas e erros, esta igreja ainda defende a sã doutrina de Cristo e ama a verdade, e ama a palavra do Senhor. E há uma mensagem que Deus diz para aqueles que tocam na igreja do Senhor: cuidado, não toque na menina dos seus olhos, não toque, porque a palavra de Deus mostra que a igreja de Deus triunfará. E se você quer fazer parte desse povo, então eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus e querido Pai, muito obrigado, Jesus, por essa poderosa mensagem. Queremos ainda continuar a compreender essa poderosa mensagem, porque queremos identificar esta igreja. Queremos saber esta igreja, Senhor, que prega a verdade. Esta igreja que nos conduz à eternidade. Queremos conhecer, Senhor. E através desse estudo, queremos continuar a conhecer mais e mais de Ti. Obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.